Olá, meu querido aluno. Eu sou a doutora Tamires Matos, professora e especialista em Direito e Processo Previdenciário. E hoje eu vim trazer um pouquinho para você em relação aos benefícios por incapacidade. Um dos benefícios que mais tem pedidos e indeferimentos também perante ao INSS, o que gera uma grande oportunidade para a advocacia. Mas como fazer o meu primeiro benefício por incapacidade? É isso que eu vou te ensinar nessa aula. E nossa primeira explicação aqui é quanto à legislação. Tudo que eu vou aplicar aqui hoje é baseado nessa legislação, que é obrigatória. Você precisa ler essa legislação para que você possa entender todo o passo a passo e como fazer, entender o benefício ali no todo. Constituição Federal, ela rege todo o sistema previdenciário, então ela fala do sistema previdenciário, artigo 201. Lei de Benefícios da Previdência, no seu artigo 42 ao 47, que é a Lei 8.213 de 91. Regime da Previdência Social, no seu artigo 43 ao 50. Lei 14.331 de 2022 e a Portaria Conjunta 38 de 20 de junho de 2023. Que disciplina a concessão do benefício por meio de análise documental, que é uma inovação que a gente tem, que veio aí junto com a pandemia. Então, é uma lei também obrigatória para que você possa acompanhar. Então, essa é a legislação que vai, regir todo o nosso material e toda a nossa explicação aqui hoje. Quais são os fundamentos práticos? A primeira coisa que você precisa entender para fazer um benefício por incapacidade são as diferenciações entre doença, incapacidade, invalidez, deficiência, o que é um acidente, o que é uma doença pré-existente. E hoje eu vou te dar esses conceitos, que são conceitos iniciais para que você possa começar a caminhar e entender a viabilidade desse benefício. Primeira coisa que você precisa diferenciar: nem toda doença vai dar direito a um benefício. Eu sei que é muito corriqueiro dos clientes chegarem pra gente, os segurados, pessoas mais leigas, perguntando assim: eu tenho determinada doença, eu tenho direito a esse benefício? Eu tenho direito a ficar afastado pelo INSS? Mas, meu aluno, o que eu preciso te falar é que doença não dá direito ao benefício. Sim, o que dá direito a um benefício previdenciário é o que a gente chama de incapacidade. E aqui eu trouxe os dois conceitos para você. A doença, de uma forma teórica, ela é entendida como uma condição que afeta o funcionamento normal do corpo. Em alguns casos, ela gera sintomas físicos e emocionais. E nem sempre ela vai gerar uma incapacidade para o trabalho. Vou te lançar uma pergunta. Quantas pessoas que você conhece aí que tem ali diabetes, por exemplo, tem o diagnóstico de diabetes, mas elas continuam trabalhando, tem o diagnóstico de uma hipertensão, mas continua trabalhando. Então, nem sempre uma doença vai gerar uma incapacidade, que é o quê? A incapacidade já não, ela já está ligada ao trabalho. Quando aquela doença agrava, os sintomas causados por aquela doença agravam de forma a impedir que aquele segurado prossiga a sua atividade laborativa ou bote em risco a sua integridade física ou a de terceiros, isso gera uma incapacidade. E sim, a incapacidade é o que dá direito ao benefício. E esse é o nosso ponto de partida. Você sempre analisar, será que esse cliente, esse segurado, ele tem uma doença que permite que ele trabalhe, ou ele tem ali uma incapacidade que irá afastar ele do trabalho? Já aqui, pelo Manual Técnico de Perícia Médica da Previdência, a incapacidade é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado, em consequência de alterações provocadas por uma doença ou por um acidente. Então, primeiro você vai analisar, existe uma doença, claro, mas aquela doença causa de fato uma incapacidade para o trabalho? Aquele segurado de fato, ele precisa estar afastado do seu trabalho para que faça ali um tratamento, ou os sintomas levam ali a um agravamento, colocando a vida dele em risco ou a vida de terceiros? Eu vou trazer um exemplo muito simples para vocês. Imagina só um motorista, esse é um caso do escritório, um caso real, um motorista que possui síndrome do carpo.
Síndrome do túnel do carpo. Ele não consegue fazer ali aquele movimento de rotação ali do volante devido a um procedimento cirúrgico. E ele está impossibilitado. Você imagina colocar esse motorista de ônibus coletivo para dirigir longas horas. Será que ele conseguiria? Será que ele não estaria colocando a vida dele e de terceiros, todos aqueles passageiros que estão ali no ônibus, em risco? Então, quando isso ocorre, existe uma incapacidade. Então, ele precisa se afastar. Então, para garantir essa renda, entra aí a Previdência Social, que garante, né, um benefício voltado à incapacidade para essas pessoas. Incapacidade. Lá na emenda 103 de 2019, é assim, ó, o conceito de incapacidade leva em conta o risco do periciando ou para terceiros, ou o agravamento da patologia sob análise que a permanência na atividade pode acarretar. Então, a gente também tem que analisar, será que essa atividade, será que a manutenção do exercício dessa atividade não vai agravar aquela doença? Será que um cliente, por exemplo, um segurado, acometido de hérnia de disco, será que a manutenção desse movimento repetitivo não agravaria? Ou será que manter-se pegando peso naquela atividade ali que tem que pegar muito peso, será que não agravaria o seu problema? Então, esse fato gera uma incapacidade, o que consequentemente dá direito a um benefício. E aí a gente tem uma diferenciação. Antes de 2019, a Constituição Federal previa: a Previdência Social atenderá, nos termos da lei, a cobertura de eventos como doença, invalidez, morte e idade avançada. No entanto, levava os segurados ao erro. Falava ali, ó, doença. E esse conceito vem se modificando. Apesar de, antes de 2019, a cobertura também era da incapacidade, mas muitos clientes acreditavam, muitos segurados acreditavam, pelo benefício se chamar auxílio-doença, que o fato de ter uma doença gerava ali o direito ao benefício. E a verdade não. O que gera o direito ao benefício é a incapacidade. A gente vai repetir isso aqui muitas vezes. O que gera direito ao benefício é a incapacidade. E aí vem a reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019, fala o quê? A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei a cobertura de eventos de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ou permanente, que é a aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, para o trabalho e idade avançada. Então a gente muda essa redação, mudando todo esse conceito ali, né, fazendo essa diferenciação muito clara entre o que é doença e o que é incapacidade. E aí a gente traz outros conceitos também, conceitos importantes, como deficiência e invalidez, que são coisas também completamente diferentes. Nem sempre aquela doença vai gerar uma incapacidade, mas ela pode gerar um impedimento de longo prazo, que está caracterizado ali na seara da deficiência, o que não dá cobertura a esse benefício. Sim, a deficiência ela dá cobertura a outros benefícios, como o benefício assistencial, que a gente conhece, né, que é muito conhecido pelos nossos clientes segurados como LOAS. Então, a deficiência, né, acumulada com outros critérios, podem levar a outros benefícios, mas não ao benefício que a gente vai tratar aqui nas nossas aulas, que será o benefício por incapacidade. Então, a gente tem lá, ó, atenção, esse conceito não será utilizado para benefícios por incapacidade, e sim na construção de processos de prestação continuada, aposentadoria da pessoa com deficiência, que são outros benefícios. O conceito de deficiência, ele está lá no artigo 2º da Lei 13.146 de 2015. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. O que não quer dizer que essa pessoa aqui com deficiência não vai exercer atividade laborativa. Isso que a gente tem que ter muito claro em mente. Quando a gente fala de benefício por incapacidade, automaticamente nós somos remetidos a esse afastamento da atividade laboral. A pessoa com deficiência, ela pode permanecer no trabalho, inclusive vertendo contribuições ao sistema, tendo direito ali a uma aposentadoria. Já a pessoa, né, que está acometida da incapacidade ou da invalidez, que a gente vai ver já, não tem condições de permanecer no trabalho. E aí vamos para o conceito de invalidez. A invalidez pode ser conceituada como uma incapacidade laborativa total
permanente com prazo indefinido. Omniprofissional, multiprofissional, a gente ainda vai ver esses conceitos, e insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente. Aqui, quando a gente fala de invalidez, a incapacidade é tão grande que acomete esse segurado, que acomete esse cliente, que existe um prazo maior de recuperação. Ele está insuscetível, a incapacidade é total, ele não consegue prestar uma outra atividade, ele não consegue ser reabilitado. Por exemplo, como eu dei um exemplo para vocês, olha, um cliente, por exemplo, acometido de hérnia de disco, ele não pode pegar peso, ele tem uma restrição. Mas talvez para uma atividade administrativa, para uma atividade mais leve, ele conseguiria. Então, não é um caso de invalidez. Mas quando a gente diz que ele não tem, né, capacidade laborativa remanescente para uma outra atividade, aí já é o caso da invalidez. E, por fim, a gente tem aqui o conceito de doença pré-existente. Por que eu trouxe esse conceito? Porque a doença pré-existente, ela não gera direito ao benefício, o que é diferente, né, da incapacidade. E a gente vai ver em relação a isso. A doença ou lesão anterior à filiação não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivos de progressão. Então, como eu falei, aquele segurado ele ainda não era filiado à Previdência. Vamos considerar que ele já nasceu com uma determinada patologia, com um determinado problema antes da sua filiação. E aí, por aquela patologia pura e simples, ele não terá direito ao benefício. Mas, considerando que ele começou a trabalhar, verteu contribuições ao sistema e, num determinado momento da sua vida, aquela patologia se agravou. Teve um agravamento, uma progressão dessa patologia. Aí sim, ele terá direito ao benefício, porque a incapacidade foi posterior, apesar da doença ter sido pré-existente. O segurado não terá direito ao benefício quando a incapacidade for anterior ao momento em que requereu e se filiou à Previdência. Então, uma dica importante que eu deixei aqui é que na construção do seu processo, você precisa provar esse agravamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma doença que aquele segurado tinha antes da filiação, a gente tem que fazer uma linha do tempo ali mostrando, olha, ele tinha essa incapacidade antes dele se filiar, mas ele se filiou, ele prestou serviço por um tempo, ele trabalhou por um tempo muito bem, mas chegou um determinado momento em que essa doença foi se agravando, o que impediu que ele continuasse a trabalhar. Então, prove o agravamento da patologia. O segurado pode ter ficado doente antes da filiação, mas a incapacidade sobreveio posterior ao momento em que ele já tinha qualidade de segurado e carência. Muito nesses casos em que o segurado já nasceu com determinada patologia, ou, por exemplo, descobriu, como eu falei lá no início, a diabetes, em um momento em que ainda não estava trabalhando, né? E aí essa doença é pré-existente, mas chega um momento em que a diabetes teve um agravamento, e aí às vezes tem ali uma perda de visão, um outro desdobramento devido ao agravamento da diabetes. E aí esse agravamento deve ser provado para que sim, dê direito a um benefício previdenciário ao seu cliente. Então a pergunta, o que ele tinha antes da filiação? É uma doença ou uma incapacidade? Esse é um requisito que você precisa analisar no momento em que estiver conversando ali com o seu cliente. Olha, ele só estava doente, conseguiu continuar trabalhando e chegou um momento que precisou parar, ou ele sempre teve a incapacidade para o trabalho? E aí, a gente parte para um outro tópico muito importante. Principalmente para você que está iniciando agora, está com o seu primeiro benefício por incapacidade aí, fazendo. Você vai ver dentro do INSS, nos extratos, no sistema, com as pessoas, com os profissionais que já trabalham nessa área, muitas siglas. E você vai ouvir DID, DI, DIP, sabe? E muitas das vezes você pode ficar perdido. O que significa essas siglas? Porque dentro dos benefícios por incapacidade, é um hábito ali dentro do direito previdenciário a gente tratar muitas questões com siglas, justamente porque são nomes mais longos, mais extensos, então o sistema do INSS utiliza essas siglas, né? E aí a gente começa a utilizar essas siglas no nosso dia a dia. Então, tanto para o processo administrativo quanto para o processo judicial,
E até mesmo, às vezes, para conversar ali com o seu cliente, você vai precisar saber essas siglas. Então, eu trouxe essas informações aqui para vocês. D&D. Toda vez que verificar ali a D&D, principalmente quando está lendo o laudo de um cliente, vai ter lá D&D. O que é a D&D? A data do início da doença. O que não tem a ver ainda com a incapacidade. Quando começou essa doença? A data da doença pode ser uma e a data da incapacidade pode ser outra, lembra? Que a gente acabou de falar sobre agravamento? Então, a data da doença é uma, a data da incapacidade é outra. Então, D&D é data do início da incapacidade. E aí a gente parte para DII. O que é a DII? Data do início... D&D, perdão. Data do início da doença. Aí a gente parte para DII. Data do início da incapacidade. Essa sim, deve ser muito bem monitorada, verificada por você, porque essa pode comprometer ali todo o seu processo. Data do início da incapacidade. Por quê? Na data do início da incapacidade, seu cliente ele vai precisar ter os requisitos formais, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, nos blocos à frente, que é a data do início da incapacidade, ele precisa ter o quê? Qualidade segurada e carência. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente isso. DIP, data de início de pagamento. SAB, sistema de acompanhamento de benefícios por incapacidade. Aqui no SAB é onde fica guardado ali todas as informações da perícia médica. O que o perito avaliou, o que ele considerou, por que ele reconheceu a incapacidade ou não. Fica ali, ó, dentro do sistema de acompanhamento de benefícios por incapacidade, o que vai ser valiosíssimo no momento em que nós estivermos realizando a nossa petição inicial. INFEBEM, que são as informações ali do benefício, vocês vão ver também. NB, vocês vão colocar isso muito também na petição de vocês, que é o número do benefício, que identifica aquele benefício. E RMI, que é a renda mensal inicial, é quanto aquele cliente vai receber ali, né, quando faz o cálculo ali, qual é a renda inicial dele. E aí, a gente finaliza esse bloco para falar sobre os requisitos de viabilidade no nosso próximo bloco.